Boa tarde. A palavra de hoje está em Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Jesus Cristo, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Bem, esse texto nos leva a refletir que durante muito tempo fomos levados a acreditar que a lei e a graça são aspectos da religião cristã que não se harmonizam. Já ouvimos algumas pessoas dizerem: a lei foi abolida na cruz do Calvário, ou o Antigo Testamento corresponde ao período da lei e o Novo Testamento à dispensação da graça. Estamos colocando lei e graça como adversários em campo. E antes de iniciar a partida, declaramos vitória para a graça de maneira incontestável. Precisamos esclarecer algumas coisas em nossa mente. Número 1. A lei não nos salva, a graça sim. Parece bem simples, e realmente é. A lei não serve para salvar. Guardar os 10 mandamentos não fará uma pessoa herdar o reino de Deus. A salvação é obtida única e exclusivamente pela graça de Jesus, que é oferecida a nós. A graça é um dom de Deus, um presente que você recebe sem merecer e não precisa pagar por ele. O sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário e a aceitação desse dom em minha vida é o que me comunica com a vida eterna. A noção do amor de Deus vindo a nós, livre de retribuição, sem amarras, parece ir de contra o instinto da humanidade. O caminho de 8 passos do budismo, a doutrina do karma no hinduísmo, a aliança no judaísmo e o código na lei muçulmana, cada um deles oferece um caminho para alcançar a aprovação. Só o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional. E a lei? Se não serve para salvar, qual é o objetivo dela? Aceitar a graça de Cristo já não me garante a salvação? A graça de Cristo não faz com que tenhamos a mesma vida de pecado que tínhamos antes, mas promove uma mudança de pensamentos e atitudes, e isso deve ocorrer em nós de dentro para fora. Fomos renascidos em Jesus para as boas obras, ou seja, a partir do momento que eu recebo a graça salvadora de Jesus, eu desenvolvo boas obras para não adquirir salvação, mas porque eu fui salvo por Jesus. Elas são, portanto, um resultado da salvação que ocorreu e está ocorrendo em minha vida. A lei de Deus atua nesse processo como um espelho, mostrando a sujeira do pecado em minha vida e não apenas isso. Mostra o caminho que devo seguir, apontando a necessidade de um Salvador. E segundo, a harmonia entre a lei e a graça. Já ouvimos aquela ideia de que a lei vigorou no Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento. Essa ideia é equivocada. Ambas sempre andaram de mãos dadas, cada uma cumprindo sua função. Portanto, acreditamos que os pecadores do Antigo Testamento também se salvaram pela graça. Eles deveriam manter a fé no Cordeiro de Deus que viria. Como afirmar que a graça veio depois da cruz? Nós temos alguns exemplos aqui na Bíblia. Noé achou graça diante de Deus, está lá em Gênesis 6, 8. Abraão foi salvo pela graça, está em Gálatas 3, 8 e Romanos 4, 3. Davi não se salvou pelos seus próprios méritos, mas pela fé em Cristo, Romanos 4, 6. Então a graça é o meio universal e eterno de Deus para salvar os pecadores. E a lei não foi abolida quando da morte do Cordeiro. E a lei não foi abolida quando da morte do Cordeiro na cruz? Não estamos agora debaixo da graça? Romanos 3,31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Jesus veio nos libertar da condenação que a lei nos impunha. Isso significa que não estamos debaixo da lei.
Se a lei tivesse sido abolida, não haveria transgressão e necessariamente não haveria condenação. E não havendo condenação, não há necessidade da graça. Sem lei, não há graça. Uma pressupõe a outra. A graça, além de nos salvar da condenação da lei, habilita-nos a viver em harmonia com os preceitos celestiais, com o padrão divino. Não há contradição, mas uma interdependência entre lei e graça. Elas se harmonizam e completam-se em suas funções. Aceitar a graça de Deus em nossa vida é a maior honra que podemos ter. Essa honra será completa se vivermos de acordo com a graça que recebemos de Deus. Para isso, Deus nos deixou alguns códigos escritos, como por exemplo, que está escrito lá em Levítico 19, ou os 10 mandamentos, que expressam a vontade de Deus para nós. Tenham todos o dia abençoado. Amém.